da Vibe Mundial, sempre com muita alegria que a gente chega para te fazer companhia, para ter aquele super bate-papo no Mundial e você, que você sabe, né? É um programa que é da Vibe Mundial. Estamos no ar há mais de 30 anos, sempre levando muita informação, principalmente em relação aos nossos comunicadores. Programa de sábado, por exemplo, é só entrevista com os comunicadores da Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ela, que foi e voltou. Não adianta, o filho sempre retorna. Muito bem-vinda, Sueli Matos. Obrigada, Samira. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Que alegria te receber, né? Opa, o microfone aqui, uma ajeitando. Parou? Deu, foi. É sempre uma alegria, né? A Sueli, que fez parte aqui da programação da Vibe há alguns anos, agora está de volta. Em que horário? 6 horas da manhã, toda sexta-feira. E era 2017, quando eu tive o programa aqui por um ano. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma entrevista com você lá por 17, depois 18. E assim vai. O tempo passa, né? Passa. Ou seja, foi antes da pandemia, porque agora a gente vive isso, né? Antes pandemia, pós-pandemia. Foi antes, mas foi um período muito bom, né? Que a gente foi maravilhoso. Se conectou bastante com o trabalho da Sueli, que é terapeuta. Você é psicóloga? Sou psicóloga também. Psicóloga e você atende, tá? Dando atendimento. Como que é o teu trabalho hoje? Eu atendo de forma presencial e online. E no programa eu trago 3 tipos de terapias. E essas terapias, elas são desde o treino fisiológico até uma terapia de elaboração. Nossa. E aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso. Mas é bem interessante, assim, são bem complementares e é bem completo. Como que é? Como é que você falou? A terapia? Do treino. A terapia fisiológica. Fisiológica. Terapia fisiológica. O que eu entendo? É que, na verdade, é um treino fisiológico que eu faço. O que é um treino fisiológico? Eu treino a minha respiração. Esse tipo de terapia, a gente chama de biofeedback. O que é o biofeedback? É um computador, né, pelo menos o biofeedback que eu aplico. Sim. É um computador que tem sensores, né, um programa de computador que tem sensores. Eu vou colocar um sensor em você. E com esses sensores, você vai olhar na tela e você vai identificar os seus batimentos cardíacos. Geralmente, quando a gente identifica antes do treino de respiração, a gente vê que os batimentos cardíacos estão em estado de caos. Nossa, como que é o estado de caos? O que eu tenho que visualizar? Então, quando você começa... Não, você não precisa visualizar nada, na verdade. Quando começa, você vê o seu gráfico, os seus batimentos, e eu proponho para você um treino no próprio programa de computador. E esse treino, ele vai indicar como você deve respirar. Então, tem uma bolinha lá que faz você inspirar e expirar. E tem o ritmo certo dessa bolinha. Tá, para todo mundo é igual? Não. Não é igual? Olha que interessante. Não. Ele vai fazer uma adaptação com os seus batimentos cardíacos. Tá. E tanto que tem o treino fácil, médio, um pouco mais difícil. Tá, no começo a gente vai devagarzinho para esse organismo também. É como atividade física, né? Então a gente vai aos pouquinhos estimulando. Isso. Aqui no caso, o coração, né? Tanto que no caso, no começo, a gente começa com 8 minutos. 10 minutos de treino, mas é legal fazer 20 minutos de treino. Esses 8 minutos, por exemplo, para quem está começando, é cansativo? É também cansativo. É cansativo. Olha que interessante, pode até começar com 3, na verdade. O importante é começar, começar. É o exercício da respiração, porque a gente não sabe respirar direito, né? E é a respiração correta, não é qualquer respiração. Não é aquela respiração que às vezes a gente vê na internet, inspira, segura o ar. Não é bem assim, é uma respiração mais ritmada. Conforme você vai fazendo esse treino com constância, semanalmente, você vai ter uma nota desse treino. Logo ao final do treino, se a sua nota é acima de 8, mais ou menos, você percebe a diferença no gráfico, né? As suas ondas, elas parecem montanhas suaves. Tá, já saiu do caos. Já saiu do caos. E por que chama biofeedback? Porque
o programa te dá um retorno da sua parte biológica, da sua fisiologia. Então, é um feedback. Ele te dá um feedback de como você estava. E em tempo real, conforme você vai fazendo o treinamento, você percebe o quanto a sua respiração modifica os seus batimentos cardíacos. No caso, você trabalha apenas com essa questão do batimento cardíaco. Do biofeedback. Então, do biofeedback. Do biofeedback, sim. Tá, porque na verdade, a partir desse exercício, essa oxigenação toda vai mobilizar o meu organismo num todo. Exatamente. Aí que a gente entra numa questão interessante. Quando você estabiliza a sua parte fisiológica, você começa a regular não só a respiração com o coração, que a gente chama de coerência cardíaca, mas você começa a ajudar na regulação da pressão arterial, dos hormônios, do cortisol. Tudo. E aí a gente entra numa outra esfera, que é uma esfera até muito interessante, que é, a partir do momento que o meu fisiológico se regula, o meu corpo, a inteligência do meu corpo, ela começa a ajudar na regulação da minha emoção. O trabalho é conjunto. Aí você vem na questão da ansiedade, das suas memórias traumáticas, porque o seu corpo está se reorganizando. E por que ele não reorganizaria a sua parte psicológica? Também. Se é uma inteligência integrada. Não tem como separar, Não né? tem como Então, separar. aí é uma prova maior do quanto que a gente, ao regular o organismo, regula também pensamentos e emoções. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes a gente vai, né, fazer qualquer trabalho, a gente começa falando. A gente começa no não, verbal. eu estou passando mal, eu não aguento, estou chorando muito, por exemplo, né? Eu nunca foi assim, tem uma tristeza profunda. Só que aí, se você começa a regular, provavelmente tudo vai se organizando. Se for tristeza real, ela vai surgir. Mas se for outras questões, elas na terapia vai ficando mais claro, né? Exatamente. E tem um detalhe. Muitas vezes a gente nomeia uma emoção que é uma emoção que incomoda, mas não necessariamente a gente sabe se essa realmente é a causa. Pois é. Então, se nós somente verbalizamos, nós não damos a chance do nosso corpo, que tem uma outra via para o inconsciente, fazer essa reorganização. Que as células têm memórias. E às vezes a gente não consegue reorganizar só no verbal, porque muitas vezes eu atribuo causas que não são as causas verdadeiras. Quando eu mexo com o meu corpo, eu consigo o acesso para o meu inconsciente, mas aí são eles que estão conversando. Não necessariamente passa pela minha parte racional, e aí que entra também a terapia corporal. Que aí a gente está falando de tudo, né? De nervos, de células, todo um contexto, né? Que vai se comunicar. Exatamente. Porque o nosso corpo se comunica com ele mesmo. Sistema nervoso autônomo, a gente não controla. Não mesmo. A inteligência dele está lá fazendo. A única forma que a gente tem acesso num controle de sistema nervoso autônomo é a da respiração. A respiração é uma bênção que nós Exatamente. temos, né? É a forma que a gente consegue, vamos dizer assim, controlar. A única coisa que eu consigo controlar no meu sistema nervoso autônomo é pela respiração. A respiração, a gente aprendendo a respirar, respirando corretamente, a gente também se cura de questões que a gente nem imagina que está passando? Com certeza, eu digo isso com certeza, porque eu estou regulando a minha parte fisiológica, e a minha parte fisiológica ajuda a regular a parte emocional. E é o que eu falo, é uma via de corpo que eu não tenho acesso, muitas vezes. Eu não tenho acesso ao total do meu inconsciente. Então, eu entro nessa parte da ação no treino de respiração. Eu sou protagonista do alívio da minha ansiedade, do meu estresse, de várias questões psicológicas, emocionais. Eu sou protagonista, eu estou fazendo algo. Agora, se eu fico só na verbalização, eu tiro esse acesso que eu poderia fazer pelo corpo, que é um acesso que não necessariamente, como eu disse, vai passar pela parte racional. Vai se organizar.
Agora, a parte racional é importante. Muitas vezes eu tenho necessidade de falar, eu quero elaborar isso. Aí que eu entro com a meditação clínica. Aí é uma outra técnica. É uma outra E esfera. as pessoas que não conseguem falar, chegam, cruzam os braços e falam, não quero falar nada. Né? Porque aí, a partir do momento que eu não quero falar nada, mas eu passo pelo biofeedback, com esta autorregulação de batimento cardíaco e de respiração, as ideias também se reorganizam e automaticamente eu já vou sendo processada e começo a falar, porque vai me dando starts. Sim, adorei isso que você falou. Tem tudo a ver isso que você falou. E isso vale também para terapia corporal. Uhum. Então, as duas coisas trabalham nesse nível que você disse. Não dá para separar isso aqui do resto. Não dá. Né? Vou separar a cabeça, tronco. Não, mas não dá. Não dá. Mas eu vou te contar uma história. Conta. Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou te contar essa tem história. Mais uns 10 minutos, 11 minutos. Eu tive um cliente que ele não queria falar de jeito nenhum. Olha Era isso. bem essa... porque ele não veio porque ele queria fazer, mas porque as circunstâncias fizeram com que ele tivesse que fazer a terapia. E eu falei assim para ele, vamos fazer uma coisa, se você não quer falar, eu vou fazer só a terapia corporal com você. Você topa? Ele falou, topo. Eu fiquei 2 meses fazendo toques. Calatonia? Era calatonia, só que eu fazia calatonia nas mãos, porque ele é tetraplégico. Tá. E ele não tinha sensibilidade, também não tinha nas mãos, mas eu não tinha como fazer nos pés, porque ele estava com questões que eu não podia fazer nos pés, na época, né? E aí eu fazia na mão com ele a calatonia. Você lembra da calatonia, né? Eu lembro da calatonia. Olha, que interessante, que também é a terapia corporal. Eu fiz por 2 meses. Nesses 2 meses, ele foi mudando, ele foi se abrindo pela via corporal, não era biofeedback. Sim. Era via corporal também. Era toque, né? Exatamente, eram toques específicos, né? Da terapia corporal. E depois de 2 meses, ele já estava falando. E muitas vezes, quando eu não podia ir à terapia por algum motivo, que a gente conversava, ele falava assim, não tá querendo me atender, né? Ainda brincava, então. Começou a ter prazer em passar pela terapia. Foi todo um processo. Olha que interessante isso, né? Porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que está ali na tua frente. Sim. Né? Assim como eu não sei quem é que está me ouvindo agora. Exatamente. Não é? Então a gente não sabe e quais são as dores daquela pessoa, quais são os pensamentos constantes, as crenças limitantes que não permitem que ela se abra, que ela fale, que ela exponha suas emoções. Exatamente. Ai, que lindo isso, né? É. Bela história. Um beijo para esse paciente. E se a gente... Que é paciente também, né? Sim, que é bem muito, paciente, a palavra é essa. essa. E, na verdade, é isso. E quando se entra com a terapia corporal, não é porque está fazendo terapia com uma psicóloga que não tem a terapia corporal. Porque o biofeedback já é esse trabalho, porque eu estou lidando com a minha respiração e batimento cardíaco, mas tem também a terapia corporal e a meditação clínica. Exatamente. A meditação clínica tem algum formato diferente? Ela tem um protocolo. A meditação clínica, ela foi idealizada especialmente para o ambiente clínico. Quando a gente fala em meditação, as pessoas falam assim, eu não consigo meditar, eu não consigo esvaziar a mente. A meditação clínica, ela vem para você fazer reflexões, mas quando você não tem tempo para treinar aquela meditação tradicional, filosófica, que é um período que você precisa, um período grande, né, de reflexão, de introspecção. E a clínica, ela vem focal mesmo, de forma focal, de uma questão que você traz. Então, você traz, por exemplo, uma ansiedade. A gente tem 3 etapas, que é o protocolo da meditação clínica. A primeira etapa é a etapa da autoavaliação. Então, você vai ver exatamente, de forma focal, o que você quer modificar. Pode ser um traço de personalidade,
segurança, insegurança. Se você se sente seguro e você quer fortalecer esse traço, você também pode usar a meditação clínica. Não é só para resolver problema, né? É para potencializar, suas habilidades. Exatamente. Então, você vai fazer essa autoavaliação. Bom, quero modificar esse aspecto meu. Na segunda etapa, você entra na introspecção. Então, nós vamos fazer muitas reflexões, é um questionário acerca de como você se sente, como você sente o mundo, como você sente as pessoas e outras reflexões mais. Aí o terapeuta colabora também na indução dessa meditação. Sim, na segunda etapa. É muito prático isso, né? Para quem não consegue, assim, né? Você tá numa sessão terapêutica e tá meditando. Exatamente. Tá. São reflexões guiadas, vamos dizer assim. E depois que você faz tudo isso, toda essa reflexão, a terceira etapa é a etapa da fusão. Então, é a fusão de tudo que você refletiu, e essa terceira etapa vem com uma visualização. Tudo que você refletiu, você vai fazer a fusão com a pessoa que você é, porque você ainda é. Só que você não vai deixar de ser. Entendi. Você vai unir aquilo, talvez até que você considere que seja a sua sombra. Mas você vai unir, você vai integrar. Esse processo, ele é rápido, ele é um pouco mais longo ou ele depende? Tudo bem que depende, mas dizer que é longo não é. Não? Não Porque é. acaba trazendo muitos estímulos e informações de uma forma rápida, né? A gente vê uma terapia de 10 sessões, o quanto que se traz de informação que estava escondidinha, né? Debaixo do tapete. Sim. E o interessante é que quando você se abre a fazer a terapia, pode ser a terapia corporal, pode ser a meditação clínica, pode ser o biofeedback. Na verdade, o interessante é unir essas três, né? Porque se complementam. Porém, qualquer uma dessas modalidades, dessas abordagens, vai te trazer, durante o período que você faz, vai te trazer insights durante a sua vida, durante esse período. Que a gente fala, né, que é a comunicação do inconsciente, que vai começar a te mandar mais símbolos. Então, você vai começar a prestar atenção nos seus sonhos, vai começar a anotar os seus sonhos, vai começar a prestar atenção em insights durante a semana. Então, tudo isso é a reorganização do seu corpo. E é interessante isso, né? Porque eu também posso escolher qual terapia eu vou querer passar. Sim. Mas ouvindo tudo aqui que você está falando, e eu acredito muito assim, aí eu falo por Samira, que começar pelo biofeedback, ter um entendimento de como estão esses batimentos cardíacos e como eu estou respirando, porque muito do que acontece aqui dentro é exatamente porque eu não estou respirando direito. Também. Não é? Porque às vezes pode aumentar essa ansiedade ou a respiração ficar muito ofegante. Muitas vezes é porque exatamente tem algo desregulado. É bem interessante isso que você está falando, porque não necessariamente é algo traumático. Não, às vezes não é traumático. Às vezes simplesmente o meu hábito, a minha forma de respirar, que está se comunicando comigo. E, gente, a respiração é a certeza que eu tô viva. Sim. Né? É a única certeza, assim, óbvia de que a gente está vivo. É através da respiração. Então, é muito claro isso. Quer dizer, eu tô viva, mas o que acontece aqui dentro? Né? Como que tá? E às vezes a gente fica mais ofegante, às vezes a gente fica com batimento cardíaco mais acelerado. Muitas vezes, na maioria das vezes, tem a ver com nossas emoções, mas também tem a ver com exames clínicos, vamos dizer assim. Sim. Né? E eu acho que chegar nisso e o que está passando nessa mente e o que está escondido como trauma, como questões a serem resolvidas. Interessante. Esses traumas que você está falando e essas memórias, enfim, que muitas vezes o inconsciente apaga, né? Fica lá guardado. Não é que ele apaga. Fica lá guardado e a gente não tem mais acesso por uma questão de sobrevivência. Sim. O que a abordagem corporal traz para a gente? Que essas questões traumáticas, elas
ficam no corpo. Então, se eu não expresso essa emoção, essa memória, esse trauma para no corpo, porque eu não expressei. E aí ela para, ela vira uma tensão crônica e ela endurece, que é o que muitas vezes a gente chama de couraça. Um dos autores da psicologia corporal, Reich, ele chama de couraça. E né? E se a gente tocar em algumas partes do corpo, pode estar tudo bem, mas tem dores. Dores. Ela dói, né? A região do trapézio é muito comum quando Sim. estamos carregando o mundo Sim. nas costas. Sim. Então, sempre começa a dar nó, né? No corpo Sim, também. Sim. O corpo fala, né? O tempo todo esse corpo fala. E o programa está terminando porque ele passa muito rápido. Quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser te ouvir aqui num horário super bom, gente, horário que você tá acordando, vai. É só ligar o rádio. 6 da manhã, né? Não é? E eu acho que isso é bem interessante. A questão, meditação clínica, que eu acho que é essa indução da meditação, a meditação guiada, né? Só que é guiada ali, em loco. Online também, né? Que você falou, né? Online, ou você atende aonde? Então, eu atendo próximo ao metrô. Pertinho. Então, depende muito da localização. Ah, tá. Você em vários lugares? Sim. Ah, tá. Não tem assim, eu atendo em Guarulhos. Não, são lugares próximos a metrô para facilitar a vida de todo mundo. Deixa aí para o nosso ouvinte uma mensagem e os seus canais de atendimento. Ok. Então, a mensagem que eu tenho é que nós precisamos ampliar a nossa percepção e o nosso olhar para o autoconhecimento e entender que mente e corpo não se separam. E por isso que é muito interessante não só racionalizar, mas permitir essa via de acesso ao inconsciente através do nosso corpo. Essa é a minha mensagem. Perfeito. @psi.suelimatos. psi.suelimatos. E lá eu deixo os programas. Com certeza. Olha que legal. Então, e acompanha aqui na Vibe Mundial toda? Sexta-feira, às 6 da manhã. Muito bom, beijo. Obrigada, amei isso, nosso bate-papo puxada no corredor. Vem cá que você vai ser minha convidada hoje. Maravilhoso, adoro. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá. Você